E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Você já parou pra pensar porque é tão difícil ter jogos em português, seja legendado ou dublado, por exemplo? Ou Já parei sim, porque, tipo, o Brasil tem uma indústria cinematográfica muito merda, tem uma indústria de games muito merda. Tudo no Brasil é muito merda. Mas por quê? É porque o Brasil é um país de quarto mundo, cara. Não é nem terceiro mundo, aqui é quarto mundo já. O Brasil, ele faz tudo para que você, como cidadão, seja oprimido pelo governo. Porque mais de 80% do que você produz, o governo leva. Eu diria que ele leva uns 90%. É por isso que aqui no Brasil, você trabalhar um dia, você ganha muito menos do que quem trabalha um dia lá fora. porque várias empresas não se importam com o Brasil e não localizam seu preço, não sabem qual é a realidade daqui, ou porque Porque o Brasil é uma merda. Ora, é simples. é tão difícil vir algum investimento, seja de esportes, seja pra criar um personagem, um cenário que seja realmente daqui do Brasil e tudo mais, ou qualquer coisa relacionada a investimento e reconhecimento do Brasil nos games. Você sabe qual é o motivo disso? A verdade é que tem várias coisas. É impossível em um único vídeo abordar todas as coisas relacionadas. Pra você ver como o Brasil é uma merda. Nem dá pra falar tudo no único vídeo. Mas eu vou te contar aqui algumas histórias que é uma das partes principais para esse tipo de olhar torto do mundo para com o Brasil. E me diz se você concorda. No final, vou dar uma sugestão para tentarmos melhorar e talvez até começar a mudar essa imagem que tanto nos prejudica. Então, para começarmos, eu vou te fazer uma pergunta simples e direta. Você sabe o quão difícil é fazer um jogo no Brasil? Eu não tô falando aqui de programação, de design, engine, essas coisas, não. Vou te dar um exemplo aqui. O jogo Bullet Mad Jack foi feito pelo pessoal da Hammer 95 e distribuído pela Epopeia Games. E é um E é um ótimo jogo, bicho. É um ótimo jogo. Eu joguei esse negócio aí, ô negócio divertido da porra. Boomer Shooter simplesmente premiadíssimo. Muito bonito, muito bem feito, com uma ação frenética. A questão é que, bom, eles não puderam comemorar esse sucesso. Quando o jogo foi lançado, na verdade eles não sabiam nem se os membros da equipe estavam vivos. O estúdio é de Porto Alegre, e a data de lançamento foi bem no meio da enchente no Rio Grande do Sul. Aí você pensa, não, era só mudar a data, né? Então, não funciona assim. Porque você precisa entregar coisas relacionadas a marketing, relacionada à data de Steam, coisas já marcadas com influenciadores, sem contar, você pagar as contas dos funcionários, dos desenvolvedores e tudo mais. Mas só pra você ter a ideia, a gerente de marketing, pra gerenciar as coisas e fazer o lançamento dar certo, eles não tinham nem como conversar com ela, porque ela simplesmente estava ilhada, sem água, sem luz, sem internet. Véi. Véi. Tava tenso assim essa merda. Meu Deus, cara. Brasil aí pra vocês, vai. País de quarto mundo. Bem complicado, né? Eles sequer puderam comemorar a estreia, que foi muito elogiada e muito bem, porque, né, não faz sentido você estar feliz e comemorando durante a tragédia dos outros da equipe. Atualmente, o jogo acaba de sair no Xbox Game Pass, e é altamente recomendado. Mas ele só tá chegando nessa versão porque, graças ao bom lançamento, mesmo em meio a tantos problemas, eles conseguiram adicionar um monte de coisas que fizeram o jogo ter uma vida a mais, inclusive com dublagem em português, porque antes era tudo em inglês, porque eles precisam vender pra gringa. Afinal, o Brasil em si, infelizmente, as pessoas geralmente não compram os jogos daqui. Na verdade, até preferem piratear. Mesmo esses jogos indies custando aqui, sei lá, menos de R$100, menos de R$50, menos de R$10. Então, pra poder servir ao pessoal do Brasil, o estúdio precisou trabalhar com o pessoal da gringa, em prioridade, ao invés de trabalhar aqui. Porque aqui, muita gente, ao invés de comprar um jogo, ou apoiar, ou tentar ajudar a divulgar, algumas pessoas preferem criticar um jogo porque o nome está em inglês. Por exemplo, falando que não tem que pagar pau pra pessoal da gringa, pros americanos e estadunidenses e blá 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 e tal. Mas você comprou o jogo? Claro que não. Eu te pergunto também, Final Fantasy, uma franquia japonesa, tá com nome em japonês? Street Fighter? Final Fight? Por que lá pode e o brasileiro não pode? A questão é que você precisa vender lá pra fora, porque infelizmente, no Brasil, quem faz jogo não é valorizado. Muito pelo contrário. Então, os mercados lá fora são os que fazem os jogos darem lucro. Por isso que o pessoal de Bullet Mad Jack priorizou aquele mercado pra poder trazer as coisas pro Brasil. Então, o jogo ficou como eles queriam. Mas, por exemplo, o próximo jogo da Epopeia é o Gaúcho in the Grassland, um jogo completamente regional, que fala sobre a vida dos gaúchos, lá do interior e tudo mais. Esse aí, nem sei se vai conseguir fazer sucesso, porque os americanos vão olhar assim e perguntar: o que diabo é um gaúcho? Clássicos. E mais do que bonitinho, ele fala muito sobre como os desenvolvedores têm que viver no Brasil, que é se agarrando em muitas coisas que às vezes não era necessário. É só você ver a quantidade de jogos que pegam principalmente temáticas brasileiras, seja de localização, seja de cultura e tudo mais. Por quê? Porque com isso eles já garantem pelo menos algum público que vá comprar e dar qualquer lucro pro estúdio. Afinal, nenhum jogo é de graça. Então, ao invés de fazer coisas grandes, maiores, com maior orçamento, maior escopo, muitas vezes os desenvolvedores brasileiros precisam fazer coisas menores, porque sabem que é um risco muito grande você investir
investir no próprio Brasil. E isso vai por muitos motivos, sejam por taxas, tarifas, custos para fazer certas coisas, como por exemplo, você botar um jogo na Steam, você perde 30% para a própria Steam para você publicar o seu jogo, sem contar outras coisas, como por exemplo, perder mais 30% para o mercado americano, já que o Brasil não tem parceria comercial com eles. Isso sem contar taxas, impostos, custos de equipamento, cursos, estudos, materiais e tudo mais. Durante todos os muitos anos de desenvolvimento de um game. É bem complicado. É por isso que muitos acabam recorrendo para coisas que, infelizmente, em muitos casos podem piorar tudo, como por exemplo o financiamento coletivo, que quando não dá certo acaba sujando para todos os outros jogos, já que um monte de gente acreditou e quando não dá certo, essas pessoas que investiram recebem o dinheiro de volta e falam: por que eu investi nessas coisas se não vai acontecer? Ou então, quando dá certo e o desenvolvedor vai simplesmente e pega o dinheiro ou não gasta de forma correta, também acontece de que as pessoas desistem de investir por medo. Os influenciadores desistem de divulgar por medo. Os sites recusam de fazer publicidade para isso, por medo também. Ninguém quer se aliar a esse tipo de coisa e por isso fica mais difícil dos próprios desenvolvedores conseguir o dinheiro para poder fazer seus jogos. Isso que eu tô falando apenas de Steam. Se nós vamos falar agora de puxar para portes de consoles, só para você ter um dev kit, seja de um Xbox, seja de um PlayStation ou o que for, não só é muito caro e muito difícil de conseguir, como a chance de ser barrado na Receita Federal e te obrigar a pagar um valor inacreditavelmente alto é simplesmente muito. Olha, tá aí, olha. Tá vendo? A Receita Federal. O governo é nosso grande inimigo, até em jogos. O governo, cara, é o que destrói o Brasil, cara. Não tem ninguém que destrua mais o Brasil do que o nosso próprio Estado. Ninguém. Como aconteceu com o próprio pessoal do Pocket Bravery, lá da Statera. Isso é simplesmente absurdo e ridículo. É isso que faz o nosso mercado brasileiro, os nossos jogos, terem uma limitação. Dependerem daquele youtuber famoso fazer aquela campanha pra poder dar certo. Isso não quer dizer também que o jogo vai ser bom, mas só assim pra gente ter maiores escopos, geralmente. Que é uma pena. Porque a verdade é que o brasileiro, por alma, por jeito, por estilo, por sinceridade, ele é sempre batalhador. Ele sempre quer correr atrás, ele sempre quer fazer acontecer. A realidade do desenvolvedor brasileiro é basicamente chegar no trabalho e aí fazer outro trabalho. O trabalho que ele realmente ama, não aquele que ele faz pra ganhar dinheiro simplesmente pra pagar as contas. Quer finalmente fazer seu jogo. Não é ficar com a família, não é descansar, porque esse é o único tempo que ele tem. E essa é a realidade da imensa maioria dos desenvolvedores brasileiros. Tá vendo? É cruel. É cruel. Não tem como Trabalhar para poder trabalhar. Então eles ficam lá até altas e altas horas trabalhando sem parar no seu próprio jogo, sem ser em tempo total, sem poder colocar todas as ideias, porque precisa mandar o jogo logo para ser aprovado, para ser publicado e tudo mais. Enquanto vai depois, na manhã seguinte, trabalhar morrendo de sono, depois de dormir pouquíssimas horas, porque queria terminar aquele personagem, aquele cenário, aquela coisa tão legal que ele sabe que as pessoas vão gostar. Bem limitante a situação brasileira no mundo dos jogos. A gente tá tão calejado de ter tanto problema e dificuldade que a gente acaba acostumado a viver nisso e se adapta a esses problemas. É claro que você tem direito de não gostar dos jogos indies brasileiros. Agora, exigir dos jogos brasileiros que eles sejam iguais aos grandes e famosos jogos gringos é simplesmente hipocrisia sua. É fechar os olhos, mas é aí que vem a virada. Apesar de tudo o que acontece, nós temos vários jogos simplesmente incríveis, feitos por devs simplesmente sensacionais. E isso que chama a atenção do mercado gringo, porque sabem da nossa qualidade, mas também sabem das nossas condições de vida aqui. E por isso, os brasileiros acabam sendo apenas mão de obra barata. Cara, imagina se esses brasileiros que fazem esses jogos aí vivessem num país decente. Como esses jogos seriam melhores ainda? Deixam de fazer os próprios jogos para trabalhar para empresas gringas e ganhar muito menos, seja do que alguém que faz um jogo de sucesso, seja que um empregado americano, europeu, asiático ou o que for, mas ele tá ganhando, e é nisso que ele foca, e a gente deixa de ter novos jogos. Mas ao mesmo tempo, nós temos grandes desenvolvedores que estão em vários e vários gigantescos jogos das mais diversas empresas, e ninguém sabe, porque eles estão fazendo um freelance aqui, trabalhando escondidinho num porte ali, ou coisas do tipo. Tem jogo de franquia inacreditavelmente grande, que vai ser até anunciado ainda, com um brasileiro à frente, um dos principais nomes, e ninguém sabe. Isso só mostra principalmente a qualidade do que temos aqui. O Brasil pode ser gigantesco como desenvolvedor de jogos, um dos maiores polos do mundo. Afinal, nós temos um público gigantesco com a nossa população e já fomos um dos maiores mercados. Por que não somos mais? Isso quer dizer que podemos voltar a ser. No mundo ideal, os nossos desenvolvedores, ao invés de trabalhar para gringo, emprestando qualidade, criatividade e talento para eles, para ter condições de, quando der, investir nos próprios sonhos. Nós, brasileiros, transformaríamos nossa raça e persistência em muito mais grandes jogos feitos aqui. E quando eu falo em grandes jogos, eu falo de jogos divertidos, bons, legais, que você vai curtir, seja qual o seu gosto. Porque, impressionantemente, tem sempre alguém que vai lá e fala: não, que jogo brasileiro não dá certo, é ruim, é tudo pixel art. Amigo, vai a merda, cara. Deixa de ser burro. Como se ninguém lá na gringa não fizesse jogo em pixel art. Como se não houvesse um público gigantesco pra isso. Como se o mercado japonês não consumisse isso como açúcar. Falar mal, reclamar, botar pra baixo, atrapalhar é muito fácil. Agora, botar a mão na massa eu quero ver. Aí
aí é difícil, né? Nunca rola. É sempre mais fácil ficar no Twitter chorando. Ou criadores de conteúdo que fazem lives ou vídeos falando mal do trabalho independente brasileiro. O detalhe é que geralmente eles recebem um jogo de graça, mas não comprar um mísero jogo. Tentar ajudar nem numa divulgação no RT. Um jogo bom é aquele que você se diverte. Seja ele em pixel art em 3D, isométrico, de cabeça pra baixo, com o ventilador rodando, cheio de um monte de merda, coisa horrorosa ou coisa bonita. Não importa. O que importa é a sua diversão, não os gráficos. Isso é o de menos. O que importa é o gosto do bombom, não a embalagem dele. E o Brasil tem total qualidade pra fazer isso. Basta a gente acreditar. Eu acredito. Eu não quero transformar isso aqui em um publi editorial ou qualquer coisa do tipo divulgando anúncios games, que é... Bom, agora eu já penso diferente. Enquanto a pessoa aí do vídeo, ela quer acreditar, eu não acredito de jeito nenhum. O que eu acredito é que o Brasil vai piorar. Vai piorar e vai piorar e vai piorar. Porque nesses últimos anos, o nosso poder de compra está diminuindo, e a probabilidade de piorar mais é muito alta. Então, olha, a dica que eu dou: saiam fora dessa postilga de país. Vocês querem progredir na vida, quer ser gente, quer ter sucesso na vida, quer viver bem, não saiam desse país. E se vocês continuarem aqui, vai só piorar. Vocês querem fazer jogo? Pois vá para um país melhor. Minha publisher. Não, a papo é pra falar sobre todo mundo, sobre tudo. Porque na própria Anúncios Games, a gente dá mentorias de várias coisas, ensina a publicar o game sozinho, sem precisar de uma publisher. Dá várias dicas, arquivos, links, ferramentas, pros desenvolvedores simplesmente crescerem, não dependerem da gente. Nossas redes sociais, você pode ver em vários momentos. Nós vamos lá comentar em outros jogos, sejam eles nossos ou não, desde que sejam brasileiros e de gente que quer fazer alguma coisa certa. Você já viu aqui várias vezes, há muitos anos, eu continuo fazendo publicidade pra vários jogos independentes, sejam eles da Anúncios ou não. O Velberan também tá fazendo agora quadros específicos para jogos indies, seja eles quais forem. E o que a gente ganha com isso? Nada. A gente perde. Pelo menos no curto prazo. Porque a gente poderia estar colocando ali outros conteúdos que não sejam tão marginalizados, ou seja, que tem mais público e pode dar mais dinheiro pra gente. A questão é que quem vai ganhar com isso é o mercado nacional. Com a gente crescendo aqui, vamos ter mais jogos. O pessoal não vai precisar mais fazer freelance lá pra fora, vai poder sobreviver. Ele pode acreditar no próprio sonho e crescer. E assim a gente vai ter mais jogos bons. Além disso, o investimento lá fora, outras empresas vão poder vir pra cá, colocar mais dinheiro aqui. No fim, a gente também vai ganhar. Outras empresas vão poder vir para cá colocar mais dinheiro aqui. Só se elas quiserem ter prejuízo, né? Só se elas quiserem se lascar. Porque vai todo mundo ganhar, independente de qual publisher for, ou se for de nenhuma. A mentalidade do desenvolvedor brasileiro é de sobrevivência, e a gente pode mudar isso para ser de crescimento. Mas o primeiro passo tem que vir de você. Você que tá escutando, exatamente. Seja apoiando esses jogos, não apenas comprando. Claro que isso é muito importante, vai ajudar bastante o desenvolvedor. Veja por quê, os preços que são praticados pro Brasil são diferentes pra gringa. Aqui, o pessoal paga menos. E eu não sei nas outras publishers, mas pelo menos Anúncios, todos os jogos são localizados para português. Isso é basicamente mandatório. Então é qualidade com preço compatível com a situação brasileira atual. Mas você também pode ajudar de outras formas. Você pode colocar os jogos brasileiros na sua lista de desejos na Steam. É rápido, fácil, grátis e ajuda muito na divulgação daquele game. E não precisa ser todos eles, pode ser apenas os que você gosta. Não tem problema. Você não usa muito a Steam? Mesmo assim, coloque. Outra forma grátis que você pode fazer, ajuda a divulgar. Comenta no post, engaja, dá uma olhada no vídeo. Os caras sofrem e precisam de você. Seja você um criador de conteúdo ou só um jogador, você pode fazer a diferença. E tantas pessoas já estão juntas fazendo essa diferença. Eu não vou citar nomes aqui agora, mas por exemplo, vários criadores de conteúdo já estão fazendo várias lives específicas para divulgar jogos brasileiros. E a mudança está acontecendo, e você pode fazer parte dela. Você já ajudou um desenvolvedor ou um jogo brasileiro hoje? Se você tiver alguma outra ideia para ajudar os jogos indies brasileiros, os desenvolvedores independentes nacionais, deixa aí nos comentários. E também algumas dicas de jogos brasileiros que você mais gostou para cada vez mais pessoas conhecerem eles também. O link para Steam de todos os jogos mostrados aqui está na descrição e no comentário fixado. Sim, é uma divulgação grátis que eu tô fazendo aqui. Vai lá, dá uma moral para eles. Eles merecem. Eles ralaram muito. E me ajuda a levar essa palavra, esse desabafo, essa conscientização sobre os jogos brasileiros para cada vez mais pessoas. Divulga esse vídeo em algumas redes sociais, grupos e peça para republicar. Quem sabe juntos não fazemos alguma diferença. E ajudamos mais jogos a terem o sucesso que merecem. Muito obrigado. Eu gosto dessa mentalidade aí. Eu gosto. Eu apoio. Mas eu, como jogador, eu coloco na minha lista de desejos os jogos que eu gosto, independente da nacionalidade deles. Eu não quero saber se um jogo é brasileiro, se é japonês, se é indiano, se é romano. Não me importa pra mim. Eu quero jogos bons, independente da nacionalidade. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!